Questão aplicada pela banca VUNESP, em que é cobrado do candidato conhecimento em relação ao processo de interpretação textual por meio de poemas. Vamos aqui realizar a leitura desse poema escrito por Ana Martins Marques, intitulado Não Sei Fazer Poemas sobre Gatos. Percebam aqui o seguinte, logo no título ela fala que não sabe fazer. E vamos verificar o que a impossibilita de fazer esse poema sobre os gatos. Não sei fazer poemas sobre gatos. Se tento, logo fogem. Nesses processos aí de interpretação textual, procurem localizar os verbos para verificar sobre o que o autor está falando. E aqui eu tenho o fogem, que vem do verbo fugir. Eles fogem. Mas ele quem? Será que são os gatos que fogem? Será que é o fato dos gatos terem fugido que a impossibilita de realizar ali o poema? Ou será que não é necessário que haja um gato ali presente perto dela para que ela construa esse poema? O animal, que é o gato, ele já está aí associado às características dele na cabeça de todos. Sim, eu sei as características de um gato, eu sei ali como eles se movimentam, eu sei particularidades de um gato. Mas ela fala aqui o seguinte, se tento, logo fogem, furtivas, as palavras. Então vejam aqui, o que foge? O que foge não são os gatos, o que fogem são as palavras. Então aqui já vem a minha linha de interpretação. Não é o fato dos gatos fugirem que a impede de construir o poema, e sim o fato de não ter as palavras. Faltam-lhe palavras para escrever um poema sobre gatos. E verifiquem que no poema ela utiliza aqui os verbos soltam-se, do verbo soltar, porque um gato se solta facilmente dos lugares. Saltam, os gatos saltam também. Então notem ali que a todo momento, mesmo que ela fala que não sabe construir um poema sobre gatos, ela busca a referência dos gatos para construir aqui esse poema. Não capturam do gato, ou seja, o que ela fala aqui não é o fato de não ter o gato que vai a impedir de construir o poema, com a cauda sobre a mesa. Não há necessidade que ela tenha um gato ali com a cauda sobre a mesa para ela construir. Com a cauda sobre a mesa, quieta e quente, a folha recém-impressa, página branca e com manchas negras. Mas aqui ela fala que quieta e quente agora vai ser o quê? A folha impressa e não a presença do gato, que é justamente o quê? Uma página branca com manchas negras. E agora você se pergunta, mas o que tem a ver aqui no poema? Ela falando que falta inspiração e de repente ela fala que a cauda do gato está agora quieta e quente, mas que essa cauda é o quê? É uma folha recém-impressa. Então, se ela é recém-impressa, ela acabou de sair da impressora, uma página branca ali, uma folha de sulfite com manchas negras. Mas o que são essas manchas negras? Eis o meu poema sobre gatos. Então, notem aqui que no início ela fala que não sabe fazer o poema sobre gatos e no final do poema ela fala, eis o meu poema sobre gatos. Então, o que foi o poema sobre gato dela? Foi justamente uma folha quieta e quente, recém-impressa e com manchas negras. Então, diante aqui dessa leitura, vamos à questão elaborada pela banca. No poema, o último verso contraria o primeiro. Qual que é o último verso? Eis o meu poema sobre gatos. Tá falando que contraria, então é uma oposição. O último verso contraria o primeiro, em que o eu lírico, quem que é o eu lírico? Nada mais é do que o autor que escreveu o poema, em que ele fala que não sabe fazer poema sobre gatos. É correto afirmar que essa contradição do primeiro verso lá, que é não sei fazer poema sobre gatos, se deve ao fato de que o eu lírico, é correto afirmar que essa contradição do primeiro para o último verso se deve ao fato de que o eu lírico reconhece que as palavras do poema lhe escapam? Aqui por essa parte, sim. Por quê? Porque quando ele fala que as palavras são furtivas, as palavras saltam, as palavras soltam, tem o sinônimo ali de escapar. Então é justamente o fato dele não ter a inspiração, as palavras corretas para colocar, é o que está impedindo da construção desse poema. E a própria folha que acabara de imprimir. Lembra que lá no texto está falando quieta e quente, a folha recém-impressa?
Sim, então aqui eu tenho uma folha que acabou de ser impressa, a qual ainda está quente. Aqui agora entra o processo de interpretação textual, porque eu preciso fazer aí uma concepção, uma inferência. O que é uma inferência? São conhecimentos que eu já tenho internalizado. Quem aí já não imprimiu, às vezes, várias folhas ou uma folha sequer, e ao retirá-la da impressora, ela está quente? Quem já não entregou provas a alguns alunos ou precisou imprimir vários documentos que as folhas saíram quentes da impressora? Então, aqui tem essa associação também. E com as marcas de tinta preta. Lembra que lá no poema está falando exatamente sobre página branca com manchas negras? Essas manchas negras nada mais é do que a tinta da impressora, que acabou ali, por algum motivo, borrando e criou ali características semelhantes às de um gato. Quem já não viu aí, às vezes, alguma nuvem que traz aí alguma associação que parece com algum animal? Então, justamente essa mancha trouxe aí a impressão, características semelhantes à de um gato. Então não há necessidade aí da presença de um gato presente. Ela conseguiu ali, por meio do olhar dela, verificar que a folha estava quente e que com isso as características ali do borrão da tinta formou como se parecesse um gato. Então aquilo foi o poema sobre ela. Justamente essa questão da percepção. Sendo assim, a alternativa correta aqui já é a letra A. Então notem aí que muitas vezes esses exercícios podem estar escritos de formas diferentes do que já foi apresentado ali no poema, mas com o mesmo sentido. Gabarito letra A. Mas vamos verificar aqui os demais. O eu lírico procura escrever um poema sobre gatos que explique como, por meio de seus movimentos e de suas características físicas, esses animais instigam a curiosidade humana? Não, aqui ele não tem essa intencionalidade. O texto não mostra essa intenção dele mostrar características físicas do gato e nem mostrar o porquê que os humanos são tão curiosos em relação a esses animais. Letra C. Nega que possa haver um poeta capaz de escrever um poema. Em nenhum momento ele está falando que existe poeta que não sabe escrever sobre gatos, já que esses animais, em razão de sua postura arredia, são naturalmente inapreensíveis à poesia. Ou são, eles não são compreensíveis? Todos aí conseguem identificar como que é um gato. Letra D. Tem dificuldade em fazer um poema sobre um gato abstrato e por isso sente a necessidade de ter um gato concreto? Em nenhum momento ela sentiu a necessidade de ter um gato ali. E sim, a falta de inspiração. Lembrando, gente, que gato, a partir do momento que eu consigo aí personificar, ele é o quê? Um substantivo concreto, ok? O formato de sua cauda e as manchas negras de seus pelos. Também não. Aqui não é isso que a impossibilitou justamente de escrever o poema e nem o que diferencia o primeiro verso do último, porque justamente a concepção do poema se deu para ela pela experiência da folha quente, recém-impressa e com as manchas negras que lembravam um gato. Letra E. Apresenta uma visão particular sobre os gatos, segundo a qual estes seriam animais difíceis de serem descritos. Não, em nenhum momento está falando que um gato ali é difícil de ser descrito, lembrando que o texto, a questão ali, está perguntando justamente da relação de contrariedade do primeiro para o último verso. Seriam animais difíceis de serem descritos, ideia que se diferencia daquilo que usualmente se pensa sobre eles? Não, todos ali sabem quais são as características dos gatos. Então, aqui tem um exercício de interpretação textual, verifiquem essas relações ali, verificando muito o que está dentro da vírgula, verificando também algumas nuances por meio de verbos. E lembrem-se, língua portuguesa é troca, vivência e diálogo. Até a próxima.